Bom dia, pessoal. Tudo em paz? Bom, vamos falar hoje sobre continuar um pouquinho falando sobre a laringe, tá? Falamos já uma teoria rápida da laringe. Então vamos falar sobre os músculos que atuam na laringe, as suas ações e sua inervação, tá bom? Então só recapitulando, aqui nós temos uma laringe vista externamente, né? Aqui nós temos aqui uma laringe vista externamente, onde a gente pode observar todas as cartilagens da laringe que nós já falamos em outra oportunidade, né? Então essa aqui é uma vista externa da laringe, aqui é uma vista interna da laringe, onde a gente já começa a observar a presença de alguns músculos aqui, né? Nós temos a região glótica, né, onde tem as pregas vocais, a prega vestibular, aqui em cima, né, os músculos, enfim. Então, a laringe, como a gente sabe, ela funciona, além de ser um órgão condutor de ar, ela também é um órgão que tem a função de produzir som, né? E o som é produzido lá na região glótica, nessa região do meio aqui, onde tem as pregas vocais, o músculo vocal, todas as estruturas que vão vibrar com a passagem do som, tá? Então, vamos observar quais são esses músculos que atuam na laringe. Então, a gente divide esses músculos em músculos extrínsecos, ou seja, são músculos que estão fora da laringe, mas que atuam indiretamente na laringe. Atuam como? Eles vão ser músculos levantadores, eles vão elevar a laringe, ou músculos abaixadores, tá? Que vão puxar a laringe para baixo. Então, músculos elevadores e músculos abaixadores. Os músculos levantadores da laringe, na verdade, nós já conhecemos, né? Nós já falamos sobre, são os músculos supraioideus. Então, são os músculos levantadores. Os músculos supraioideus nós vimos em outra oportunidade. São eles o músculo miloioideu, o músculo digástrico, o músculo estiloioideu e o músculo gênioioideu. Todos esses músculos são músculos levantadores da laringe. Então, além desse supraioide, nós temos mais um músculo que não se encaixa nesse músculo supraioide, que são os músculos estilofaríngeo, tá certo? Esses são os músculos que vão atuar externamente na laringe, fazendo a elevação, levantando esse órgão, tá bom? Nós já conhecemos esses músculos em outra oportunidade. Os músculos abaixadores, a gente já discutiu isso, são os músculos infraioideus, né? Então, obviamente, esses músculos que estão localizados aqui nessa imagem que você está visualizando aqui, o ocioide, né? Então, todos esses músculos aqui que estão abaixo do músculo do ocioide, quando eles atuam, eles vão puxar essa região para baixo. Então, eles são os abaixadores. Então, essa parte aqui de baixo é fixa, essa parte aqui se mexe, né? Origem, inserção. Então, quando eles atuam, eles puxam isso aqui para baixo. Então, são os músculos infraioides. Quais são os infraioides? Nós temos o externo-ioideu, o homo-ioideu, o tíreo-ioideu e o externo-tireoideu, que também nós já vimos esses músculos em outra oportunidade. Então, todos os músculos, basicamente, de forma resumida, os músculos infraioideus são abaixadores da laringe e os músculos supraioides são levantadores da laringe, tá certo? Então esses são os músculos extrínsecos. Já os músculos intrínsecos são aqueles músculos que estão na laringe, tá? Que estão localizados na laringe, estão fixos na laringe, que atuam diretamente na função da laringe. Quais são esses músculos? Vamos para cá. Ó. Os músculos intrínsecos da laringe são esses aqui. Ó. Depois vou mostrar em outros slides com mais detalhe. Nós temos aqui o músculo cricotireoideo, que são esses aqui do lado, ó, músculo cricotireoide. Nós temos o músculo cricoaritenoideo posterior, está aqui atrás, o cricoaritenoide posterior. O cricoaritenoide lateral, que é esse daqui, ó, cricoaritenoide lateral. Nós temos esses dois, que é o aritenoide transverso e o aritenoide oblíquo, que são esses aqui, ó. Esse aqui que você está vendo é o oblíquo, aritenoide oblíquo. E esse é o aritenoide, por baixo do aritenoide oblíquo, são dois, ó. Nós temos esse aqui de baixo, que é o aritenoide transverso, tá certo? Então, aritenoide oblíquo, aritenoide transverso. E temos esse outro, que é o músculo tireoaritenoide, que esse aqui é muito importante, vai ver daqui a pouco a função desses músculos, músculo tireoaritenoide. E nessa outra imagem a gente visualiza o músculo vocal, só internamente, aqui uma vista
posterior da laringe, uma vista lateral e aqui uma vista superior, aqui embaixo. Então, recapitulando, aqui eu tenho o músculo cricoaritenoide posterior, nessa vista posterior. Nessa vista lateral, cricoaritenoide. Ainda nessa vista posterior, eu tenho esse oblíquo aqui, ó, que é o músculo aritenoide oblíquo, e esse de baixo é o aritenoide transverso. E o último músculo daqueles que nós vimos, esse aqui do lado, ó, que é o músculo tíreo-aritenoide. Tá certo? E nessa vista superior, a gente visualiza, ó, é esse músculo que é o músculo vocal, ó, dos dois lados, ó, tá bom? Aqui é uma vista superior, tem aqui a parte anterior da laringe e aqui a parte posterior da laringe, tá bom? E aqui estão as pregas vocais, ó. O ligamento vocal está aqui, ó. O ligamento vocal é essa parte branquinha, tá bom? Então, para ter o som, esse espaço aqui, ó, que a gente chama de rima, tá certo? Ó? Isso aqui vai ficar abrindo e fechando, tá certo? Então, isso aqui vai ficar abrindo e fechando. Então, quem abre e fecha esse espaço são os músculos intrínsecos. Basicamente, esse músculo aqui que é o principal, ó, que é o músculo aritenoide transverso. Esse músculo aqui, se ele contrai, ele puxa essas duas cartilagens para a linha mediana, para o meio. Ó. Então, se ele contrai, ele vem aqui e puxa isso aqui para o meio. Puxa isso aqui para o meio. E essas duas pregas vocais, melhor dizendo, esses dois ligamentos vocais, eles se aproximam da linha mediana. Então, eu puxo isso aqui para cá, puxo isso aqui para cá e eles se aproximam. Isso aqui fecha a rima glótica. Esse espaço aqui chama-se rima. Tá bom? Então, esse ligamento vocal, eles podem se aproximar na linha média, ou seja, esse Vzinho que está assim, ó, eles fazem isso, ó, se aproxima da linha média, tá certo? Ou então, eu posso puxar essa cartilagem daqui, ó, que é a cartilagem aritenoide, para frente ou para trás. Então, a laringe, ela pode, essa rima glótica pode fechar assim, ó, ou eu posso aproximar a parte anterior da posterior, desse jeito, ó. Perfeito? Então, eu pego essa parte posterior e aproximo para anterior. São esses músculos que puxam aqui. Por exemplo, esse músculo aqui, ó, que é o músculo tíreo-aritenoide, quando ele contrai, ele puxa a parte de trás, ó, para frente. Então, se ele puxa essa parte de trás para frente, eu vou folgar esse ligamento vocal. Vai ficar uma frouxidão do ligamento vocal. Então, se esse músculo puxa, volta para trás, se ele volta para trás, o ligamento que está aqui fica tensionado. Então, eu posso afrouxar o ligamento, se eu aproximo a região anterior da posterior, ou eu posso tensionar o ligamento, se eu distancio, tá? Então, só para você entender, ó. Eu tenho aqui o ligamento, ó. O ligamento é essa parte branquinha. Se eu pego essa parte de trás aqui, ó, e puxo para frente, esse ligamento vai ficar folgado. Quem faz esse movimento de puxar a parte de trás para frente é esse músculo aqui, ó, que é o músculo tíreo-aritenoide, que ele puxa isso aqui para frente, ó. Então, se eu relaxo, essa parte está na frente. Imagina que essa cartilagem aqui está na frente. Então, se eu puxar essa cartilagem para frente, ficou folgado o ligamento vocal. Se essa cartilagem volta para trás, ó, se eu puxo isso aqui para trás novamente, esse ligamento vocal vai ficar tensionado. Então, basicamente, na laringe eu vou aproximar o ligamento vocal da linha média, tá? Eu vou aproximar o ligamento vocal da linha média, que é essa parte aqui, ó, branquinha, eu vou aproximar o ligamento vocal da linha média. Ou eu vou tensionar o ligamento vocal ou afrouxar o ligamento vocal. Como é que eu tensiono e afrouxo o ligamento vocal? Eu afrouxo o ligamento vocal se eu puxo essa parte posterior para frente. Eu tensiono o ligamento vocal se essa parte posterior está na frente, eu puxo ela de volta para trás. Então, se eu pegar essa parte da frente e puxar de volta para trás, eu vou tensionar o ligamento vocal. Tá certo? Basicamente, são essas as ações desses músculos. Eles aproximam o ligamento vocal da linha média, tensionam ou afrouxam o ligamento vocal. Tá? Aí, novamente, estão os músculos, todos eles, ó, o músculo aritenoide transverso, esse músculo aqui que é o músculo tiro-aritenoide, o músculo vocal que está do lado do tiro-aritenoide, também é importante para fazer essa tensão do ligamento vocal, e aqui do lado o ligamento vocal, que é essa parte branquinha, tá certo? E o espaço entre os ligamentos vocais é a rima glótica. Então, essa rima glótica aqui, se eu pegar esse ligamento vocal, que está aqui, ó, o Vzinho, e aproximar, eu diminuo o espaço da rima glótica.
Se eu pegar esse ligamento vocal e distanciar, eu aumento o espaço da rima glótica. É aqui nessa rima glótica que passa o ar e produz o som. Tá bom? Então, se eu pegar aqui nessa imagem aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Aí o Vzinho aqui, é o V, né? Aqui é o ligamento vocal, ó. Então, quando eu estou respirando, isso aqui está aberto, ó. A rima glótica está aberta na respiração. Tá, passar o ar. Quando eu estou falando, na fonação, por exemplo, a rima glótica fecha. O som passa por aqui, ó, o espaço pequeno, vibra o ligamento vocal e produz o som. Tá certo? Então, o ligamento, a rima glótica pode fechar e pode abrir. Fecha e abre, fecha e abre. Tá certo? Então, são os músculos intrínsecos que fazem isso. Novamente aqui o ligamento vocal. Aqui a gente observa a presença dessa lesão aqui no ligamento vocal. Tem que ser retirado cirurgicamente. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são as ações dos músculos intrínsecos da laringe? Então, vamos aqui. Nós temos, como eu já falei, né, a primeira ação, tensionar ou relaxar o ligamento vocal, ou seja, aumentar ou encurtar a distância que separa as cartilagens aritenoide da cartilagem tireoide. Ou seja, a cartilagem aritenoide, ó, é essa aqui de trás, ó, cartilagem aritenoide é essa aqui de trás. Essa aqui, ó. Então eu posso aproximar a cartilagem aritenoide, que é essa, ó, da cartilagem tireoide, que é essa aqui da frente, ó. Então, se eu aproximo essa cartilagem dessa, eu afrouxo o ligamento vocal. Se eu distancio essa cartilagem aqui, ó, da cartilagem tireoide, ou seja, se eu puxo essa cartilagem para trás, ó, eu tensiono o ligamento vocal. Então, essa é a primeira função. Tensionar ou relaxar o ligamento vocal. A segunda função é aduzir ou abduzir os ligamentos vocais, ou seja, aproximo o ligamento vocal, adução. Distancio o ligamento vocal, abdução. Isso aqui, ó. Eu posso abduzir o ligamento vocal, como você está vendo aqui, está distanciado os ligamentos vocais, isso é uma abdução. Então acontece isso quando eu estou respirando. E eu aduzo o ligamento vocal, adução do ligamento vocal. Ou seja, o ligamento vocal está aproximando. Ó. Eu faço isso, eu aproximo o ligamento vocal aqui, ó, quando eu estou falando, na fonação. Então essa é a segunda função. Aduzir ou abduzir o ligamento vocal. Ou seja, afastar ou aproximar do plano mediano os ligamentos vocais. Consequentemente, significa aumentar ou reduzir a rima glótica. Como eu disse aqui, ó, eu aproximo, como está aqui, ó, aproximo o ligamento vocal do plano mediano, ou seja, daqui do meio, ou distancio, como você está vendo aqui, ó, o ligamento vocal do plano mediano. Então, quando eu aproximo do plano mediano, a adução. Quando eu distancio do plano mediano, a abdução. Tá certo? Então, quando está assim aberto, ó, é porque eu estou respirando. Quando está assim fechado, é porque eu estou falando. Tá bom? Essa é a segunda função. Então, esses músculos, basicamente, são inervados, ó, todos os músculos intrínsecos da laringe, com exceção, não esquece disso, com exceção do cricotireoideo, todos aqueles músculos que eu citei, com exceção do cricotireoideo, são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, que é o ramo do nervo vago. Tá certo? O músculo cricotireoideo, que não é inervado pelo nervo laríngeo recorrente, né? O músculo cricotireoide é inervado pelo ramo laríngeo externo do nervo laríngeo superior, do vago. Tá certo? Então, observe isso aqui, que é importante você entender a inervação dos músculos da laringe. Tá certo, gente? Então, esses são os músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe. Tá aqui essa imagem, é importante você entender que essa imagem fechada é a imagem durante a fonação, ou seja, durante a fala, e essa imagem aberta durante a respiração. Tá bom? Aqui, esse quadrinho aqui mostra só algumas lesões, ó, paralisia do músculo vocal. Ó. Por exemplo, aqui é normal. Ó, quando eu respiro, está aberto, os dois lados estão abertos. Quando eu falo durante a fonação, ó, tá? Isso aqui está fechado. Não, isso aqui, esse lado é a respiração, esse lado é a fonação. Beleza? Aí, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma paralisia unilateral, ó, só de um lado está parado. Ó. Por exemplo, quando eu respiro,
Ó, quando eu respirei, ó, esse lado abriu. Esse lado aqui que você está vendo o cursor. Esse lado foi. Esse lado ficou paradinho, ó, não mexeu. Durante a fonação, ó, esse lado que estava aberto, ó, esse lado aqui que estava aberto, ó, fechou. Ou seja, esse lado está funcionando normal. Durante a respiração, esse lado foi. Ó, durante a respiração, que aqui esse lado subiu, ou seja, abduziu. E durante a fonação, aduziu, ou seja, aproximou. Aqui, ó, subiu. Durante a respiração, durante a fonação, fechou. Ou seja, esse lado aqui está parado. Tá certo? Ó, durante a fonação, esse está um pouquinho aberto. Ó. Não é para estar aberto, é para estar fechadinho durante a fonação. Então, isso aqui tem uma paralisia unilateral. Beleza? Por quê? Porque é só esse lado aqui que está mexendo normalmente. Ó. Durante a fonação, durante a respiração, esse lado abriu. E durante a respiração, esse lado fechou. O mesmo lado, entendeu? Esse músculo vocal aqui está abrindo e está fechando. Isso aqui está normal. Esse músculo aqui não está funcionando normal. Perfeito? Ó. Não está fechando direito. Está com a paralisia desse lado aqui. Ó. Tá bom? E aqui é uma paralisia bilateral, por exemplo. Ó. Durante a respiração, ó, os dois lados ficaram parados. Ó. Não abriu a rima glótica. Não teve abdução. Então, se os dois lados estão, se durante a respiração a rima não abre completamente como aqui em cima, ó, aqui a rima está completamente aberta, é o normal. Se a rima aqui está fechada, é porque está uma paralisia bilateral. Ou seja, nem fecha, nem abre durante a respiração e nem fecha completamente durante a fonação. Tá vendo? Aqui está uma paralisia bilateral. Tá bom? Então, esse são os músculos intrínsecos da laringe. Que você precisa conhecer para a gente finalizar essa questão da laringe. Tá bom, gente? Então tá aí. Então um abraço e até a próxima.